Nós estamos em unidade com a igreja, comemorando, celebrando o mês da Bíblia. A igreja se volta sua atenção para a palavra de Deus esse mês, e nós estamos em comunhão com ela, também buscando a cada grupo de oração estar também em unidade. Na semana passada, primeiro quarta-feira do mês, o Nil trouxe também para nós um trecho da carta de Hebreus e um trecho da carta de Timóteo. E ali Nil deixou assim, foi partilhando conosco, foi pregando a palavra, e ali ela deixava bem claro para nós que a palavra de Deus é capaz de discernir aquilo que está dentro de nós. Uma das coisas chaves que ele trouxe, ela é capaz de discernir como uma espada que separa. Ela pode discernir aquilo que está dentro de nós. E nada é oculto à palavra, nada que está dentro de nós fica oculto à palavra de Deus. Ela nos conhece, ela sabe tudo de nós. Nada fica escondido da palavra. E ainda ficava falando ainda, né, a palavra em Timóteo, que a palavra de Deus tem uma utilidade, ela é útil, ela é um instrumento para que a gente possa usar no dia a dia. Usar no dia a dia, útil para instruir, útil para educar, útil também para repreender. Então, a palavra de Deus ela tem utilidade no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso crescimento, no nosso caminhar, né? Naquilo que a gente tem que decidir, nas decisões da nossa vida. A palavra é útil, ela é um instrumento que nos ajuda no dia a dia e que nos prepara para toda boa obra. No dia a dia nos prepara para toda boa obra. E hoje, dando continuidade, né, nesse mês, nesses temas da palavra, nós vamos partilhar num tema Palavra de Deus, semente a ser cultivada. E nós conhecemos bem a parábola do semeador, né? Todo mundo conhece. Durante o ano, o Evangelho é lido algumas ou muitas vezes é lido a palavra do semeador. Então, na Santa Missa, às vezes em grupo de oração, todo mundo conhece a palavra. Todo mundo já ouviu essa palavra. E é a parábola do semeador. Ela está em Mateus, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Mas nós vamos pegar Mateus. Mateus, capítulo 13. E ali a gente tem Jesus contando a parábola, né, as comparações que Jesus fazia com a realidade daquele povo. E depois que ele contava, ele explicava para os discípulos, para aqueles a quem ele escolhia, né, para aqueles que estavam seguindo ele mais de perto. E na palavra do semeador, Jesus começa a contar que o semeador saiu a semear, né? Vou falando assim, depois eu vou pegar para ler. E aí, esse semeador jogou a semente. Ele lançava a semente para semear e ela caiu em 4 terrenos distintos. O primeiro terreno está ali no versículo 4. O primeiro terreno caiu à beira do caminho. A primeira semente caiu à beira do caminho. Essa semente que cai à beira do caminho, os pássaros vêm e comem. Não é assim que está aí? Os pássaros vêm e comem. E em Lucas diz ainda, quando a gente lê esse versículo em Lucas, diz que essa semente foi pisada. Ela ficou à beira do caminho, ela foi pisada e os pássaros comeram. Depois, a semente, quando o semeador joga, cai em um terreno pedregoso. O que é um terreno pedregoso? É um terreno cheio de pedras, né? É aquele terreno mais seco. E quando a semente cai no meio das pedras, ela não consegue ter raízes. Ela ficou nas pedras, ela não consegue ser fecundada. Fica sempre na superficialidade. No outro terreno, ela caiu entre os espinhos. Aí ela cai na terra, ela até germina ali naquela terra. Mas aí os espinhos vão sufocando aquela plantinha e não deixa frutificar. Fica só naquilo ali, vai sufocando até matar.
e não dá fruto. E depois tem o quarto terreno, aonde a semente foi semeada. Está no versículo 8. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram, vocês estão acompanhando? Frutos. Deram frutos. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E Jesus termina dizendo assim, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Todo mundo aqui tem ouvido? Sim. Tem, né? Então, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, aqui na palavra nós temos o semeador, a semente e tem aquele que ouve. Quem é o semeador? Jesus é o semeador. Quem é a semente? Quem é a semente que Jesus semeia? A palavra. A palavra de Deus é a semente. E nós somos aqueles que ouvem. Nós somos os ouvintes. Jesus semeia a palavra, que é a semente, nós somos os ouvintes. Ou seja, Jesus semeia a palavra, nós somos aquela terra. Nós somos a terra que acolhe a palavra ou não acolhe. Mas nós ouvimos. Não ouvimos? Aqui a gente vê que cada terra, cada terreno que Jesus está falando, todos eles, a semente cai. Em todos eles a semente cai. A condição do terreno é que muda. Aí Jesus vai logo explicando essa parábola para os discípulos. Então agora a gente vai pegar a partir do versículo 18. Jesus diz assim: ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Ele ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então a gente viu o quê? O primeiro terreno é aquele terreno, aquela semente que cai à beira do caminho. É a palavra de Deus que a pessoa ouve e não entende. Versículo 18, versículo 19. A palavra do reino, a pessoa ouve a palavra e não entende. Esse entende aqui, gente, não é assim, eu ouvi a palavra e não entendi nada. Não é só isso. Porque se eu não entendo, eu posso procurar alguém que me explique, eu posso procurar, até mesmo na internet você acha uma explicação. É aquele que ouve, mas não está nem aí. Sabe por quê? Porque não entende que a palavra é para ele, porque não entende que aquela palavra é viva e é atual, porque não entende que Deus está falando ali através da palavra. Na verdade, é esse entendimento que não tem. Então, essa palavra fica à margem, fica à beira do caminho, fica à margem da vida. A palavra não entra na vida.
O homem que ouve e não entende é o homem que não coloca a palavra na vida, não inclui a palavra na vida, não entende que aquela palavra é para a vida dele. Aí essa palavra vai ficar à beira do caminho. Essa palavra vai ficar à margem, à beira da vida. O inimigo vem e toma essa palavra. Ele tira essa palavra dele. Aí o próximo terreno que Jesus vai explicando é aquele terreno pedregoso, né? É o terreno onde a palavra de Deus não cria raízes. Ele ouve, mas ouve com alegria. Assim que Jesus diz. O terreno, a gente já viu a palavra. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida. Olha só, ele ouve a palavra com alegria, ele acolhe a palavra com alegria, mas ela não cria raízes. Sabe quando você vai no louvor assim, ei, aí tem a pregação, você bate palma na palavra, que alegria a palavra de Deus, que maravilha. Aí passa um dia, passa dois, tem uma tribulação, tem um problema para resolver. Passou. É só uma coisa inconstante, sabe? É uma inconstância da caminhada. Então, nesse terreno, a palavra não dá raízes. O homem que ouve com alegria, mas ele é inconstante. Ai, hoje eu estou tão bem. Ai, eu não estou bem hoje não sei o quê. Aí não consegue um rezo. Esquece a palavra que a palavra falou. Essa inconstância na caminhada. O Senhor, na palavra, me chamou com alegria. O Senhor está falando. Aí amanhã eu estou com a unha do pé doendo. Ah, mas eu não posso mais não. Essa inconstância na caminhada. A palavra de Deus, com pessoas assim, com comportamentos assim, ela não vai criar raízes. Qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer perseguição, qualquer doença, qualquer dor, não vai ter raiz. Esquece a palavra. Estão prestando atenção que todos estão ouvindo? Um ouve e não entende, outro ouve com muita alegria, mas tem uma inconstância na caminhada. Uma inconstância que leva a viver somente dos sentimentos. Não cria raiz a palavra no coração. O terreno de espinhos, ele representa aquele que ouviu bem a palavra. Ele ouviu bem a palavra. Aquela pessoa que ouve muito bem. Que ela entende muito bem. Ela vem ao grupo de oração, ela vai à Santa Missa, sai com aquela palavra no coração e com homilia do padre. Ouço, não olha para que aquele salmo não tocou meu coração. Ela ouve muito bem. Aqui no grupo de oração, nossa, aquela palavra de ontem, né? E aí vai no dia a dia, olha, eu escutei aquela palavra, mas ela tem tanta preocupação com as coisas. Se preocupa com a vida financeira, mas uma preocupação exagerada, se preocupa com o que vai vestir, com o que vai comer, se preocupa com o futuro, se preocupa em trabalhar mais para ganhar mais, se preocupa se eu quero comprar, sabe, com as coisas do mundo, com essas coisas que passam, se preocupa com aquela festa que eu tenho que ir, aí eu perco tanta coisa, aí naquela festa eu vou me envolvendo com quantas mais coisas do mundo. Aí essa palavra que foi ouvida tão bem, ela vai sendo sufocada como espinhos. As coisas do mundo, as coisas passageiras, quando a gente se preocupa muito com elas, são como espinhos. E a palavra bem ouvida, ela cresceu, ela germinou. Ela até germina. Mas os espinhos vêm e sufocam. Olha o que Jesus disse, ó. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocam. Sufocam aquela semente que estava germinando ali.
e lhe torna infrutífera. E a torna infrutuosa. Infrutuosa. A semente cai, porque ouve muito bem, começa a germinar, mas os cuidados com as coisas do mundo sufocam e a tornam infrutuosa. Ele ouviu muito bem. Um ouve e não entende, acha que não é para ele. O outro ouve com alegria, com entusiasmo, mas é totalmente inconstante. O outro ouve muito bem, cai no coração, cresce um pouquinho, mas as coisas do mundo sofrem. A outra terra, o outro terreno, o outro homem, é a terra boa, semeada. É aquele que ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra e a compreende. Aí eu fui lá no dicionário ver assim, com mais clareza, esse compreender. E a gente acha assim, porque a pessoa é inteligente, né? Nossa, a pessoa é inteligente para compreender. Mas, na verdade, ouvir a palavra e compreender é você ouvir a palavra e se envolver. É você ouvir a palavra e trazer ela para a sua vida como se você absorvesse. Porque a palavra compreender significa abarcar, abraçar, atingir, envolver, incluir, absorver e interpretar. Então é aquele que ouve e inclui a palavra na vida. É aquele que ouve e absorve aquela palavra na sua vida. Não é somente aqui no grupo de oração, não é somente no momento da missa, mas ele ouve e traz para a vida dele. Ele ouve, ele abraça essa palavra, ele ama essa palavra, ele procura interpretar na vida essa palavra. Ele não deixa a palavra à margem da vida, como aquele que deixou cair pelo caminho. Não é à margem da vida, mas é dentro da vida. Ele ouve e compreende, isso é para mim, isso é para a minha vida. Eu vou trazer isso para a minha vida, para minhas realidades, para o meu dia a dia. Esse é a terra boa. E o que acontece com essa terra? O que acontece com esse homem, com esse ouvinte, com esse que ouviu a palavra e compreendeu? Produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Esse produz fruto. Esse produz fruto. Aquele que ouve, aquele que compreende, aquele que acolhe. Nada mais é do que cultivar essa semente. Cultivar a palavra que você recebe no grupo de oração, a palavra que você já recebeu na missa essa semana, a palavra que você leu de manhã quando você faz oração. É você cultivar essa palavra, é trazer ela para a sua vida. Gente, é semente a palavra de Deus. Toda semente traz em si uma potência de vida. A gente pega uma sementinha de laranja, assim, pequenininha, e você olha para um pé de laranja carregado de fruto, você fica pensando assim, isso daqui foi aquilo lá, se eu plantar isso aqui vai acontecer aquilo lá. A gente fica assim, besta, mas a gente olha para uma semente no chão, a gente não dá nem para lá. É como se fosse insignificante, pequenininha, mas ali tem uma potência de vida. Ali tem um pé de laranja, que pode estar cheio de frutos. A palavra de Deus é essa potência de vida, mas é uma potência de vida eterna. Então, se a gente pegar essa semente da palavra, colocar no nosso coração, ouvir, como a gente está ouvindo hoje, mas compreender e trazer para a nossa vida, ela também vai crescendo, mas é uma potência de vida eterna. Não é uma potência de vida que um dia vai acabar. É uma potência de vida eterna. E essa potência de vida eterna, ela vai crescendo dentro de nós para que a gente possa ser cada dia transformado. E cada dia mais convertido. E a gente vai crescendo. Uma palavra. Eu sou muito preguiçoso, na verdade, né? Quando a gente fala da sementinha da laranja,
A gente toma aqui, ó, Fátima, essa sementinha pra você plantar. Ah, é melhor pegar lá na Nerildo, porque a Nerildo tem uma muda assim de pé de laranja, já tá desse tamanho, do que eu ficar esperando essa semente aqui. É assim, a gente não é preguiçoso? Então, a gente é preguiçoso com a palavra de Deus. A gente é bem preguiçoso. Se eu não entendo, se eu ouvir aqui, eu deixo para lá, não procuro assim, cultivar dentro de mim. Não procuro... Gente, mas é esse o convite que Deus está fazendo para nós. Cultivar a palavra de Deus na nossa vida. Cultivar é ler, é ouvir, é buscar entender, é saber que através desse cultivo eu vou ter um crescimento na minha vida. E não é vida espiritual somente não, tá, gente? Pensa assim, vou crescer espiritualmente, eu vou rezar mais, vou estar mais perto de Deus, claro. Mas a palavra de Deus tem uma potência de vida que atinge a vida da gente todinha. Não é só na minha vida enquanto igreja espiritual, mas é a vida em totalidade. É a vida na sociedade, é a vida enquanto advogado, é a vida enquanto secretária, é a vida enquanto aposentado, é a vida enquanto vendedor, enquanto chefe, gerente, sei lá, né? Você é lá poderosa, uma empresa, faz tudo. Entendeu? A palavra de Deus ela vai germinando na nossa vida, sim. Mas tem que cultivar essa semente, cultiva essa semente. Quantas sementes Deus já lançou no nosso coração? Quantas sementes Deus já lançou? Já não está assim, ó, pendurado de frutos. Né? Mas quantas vezes nós ouvimos, deixando para lá, não era para mim? Quantas vezes nós ouvimos no oba-oba, depois esquecemos, por causa dos problemas que a gente vive? A mim deu raiz, até esqueci a palavra. Um dia eu já ouvi essa palavra. Quantas vezes também a gente ouve muito bem, nossa, mas a gente se preocupa com tantas coisas na nossa vida que vai sufocando aquela semente que já estava germinando, que não deu fruto. Mas é necessário que a gente ouça, cultive essa palavra, compreenda, acolha, para que dê fruto na nossa vida. A palavra de Deus, como o Nil pregou semana passada, como está escrito lá em Hebreus, ela é eficaz. Então a gente vê aqui que ela vai fazer o que tem que ser feito. Mas na nossa vida nós temos que cultivar. Na nossa vida, essa semente tem que ser cultivada, porque ela é eficaz. Ela é eficaz. Se plantarmos, se cultivarmos, vai crescer e vai dar fruto. Vai dar fruto. 100, 30, 50 mil, mas vai dar fruto. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Maria, Nossa Senhora, ela ouviu a palavra de Deus que Gabriel trouxe para ela, onde Gabriel trouxe. Ela acolheu a palavra de Deus. Ela acolheu frutos. E essa palavra gerou o fruto, o bendito fruto do ventre de Maria. Esse bendito fruto que se encarnou no meio de nós, se fez carne no meio de nós. Esse bendito fruto que foi para a humanidade inteira. Quando a gente ouve, quando a gente acolhe, quando a gente inclui, quando a gente cultiva essa palavra, nós vamos dar fruto. Nós vamos dar fruto para a família, nós vamos dar fruto para a igreja, nós vamos dar fruto para o mundo inteiro, nós vamos dar fruto para essa sociedade que está se perdendo, nós vamos dar fruto na empresa que a gente trabalha, nós vamos dar fruto para a glória de Deus. Quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver ouvidos, ouça. A palavra de Deus é semente a ser cultivada, para que possa dar fruto. 100, 50, 30.
E esse fruto é para a vida eterna. Cultive a semente do Senhor, da palavra de Deus. Cultiva a semente da palavra de Deus lançada no coração. Cultivar a semente da palavra de Deus lançada no nosso coração. Amém?